Saudações a você que nos assiste daí de casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Luz no Escuro. Estamos mais uma vez na lição da Escola Sabatina e, conforme vocês veem, não estou sozinho, estou com a convidada. Ela vai poder se apresentar. Muito obrigada pelo convite aqui dado, de poder estar aqui perante essa tela, esse canal e Luz no Escuro, e agradecer também pelo convite em especial de poder estar aqui e compartilharmos juntos as lições aqui dadas. Espero que desse lado da tela, do outro lado da tela, os irmãos também estejam prontos para podermos juntos e aproveitarmos aquilo que são as lições, que é o aprendizado que temos colocado dia a dia do nosso viver. Obrigada. Ok, muito obrigado. Mas antes queremos aqui agradecer a nossa amiga Estela, que tem nos assistido a partir da Machis, e ao nosso amigo Agostinho Matapa, que tem nos assistido a partir do Chimoio, e temos o nosso amigo Lucas Zivani, que tem nos assistido a partir de Nhansoro. E existem outros também que têm nos acompanhado. Queremos agradecer a esses amigos. A lição desta semana é, na verdade, uma continuidade da lição passada, que nos falava de maridos e esposas. Maridos que deviam amar suas esposas e as suas esposas deviam se submeter aos seus maridos. E isso junto na cruz. Então, esta semana a lição está focalizada aos filhos, pais e trabalhadores. Então, vamos poder ler o primeiro texto, que está no capítulo 6 de Efésios, verso 1 até 3. Assim diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ok. Este é o conselho para você que é filho, de obedecer seus pais no Senhor. E continua o texto dizendo que é o primeiro mandamento com a promessa. Então, nós estamos a viver numa sociedade em que os filhos não têm obedecido aos seus pais. Os pais falam de uma certa coisa e há desobediência à parte dos filhos. Como podemos aconselhar esses filhos de modo que obedeçam aos seus pais? Bom, primeiro eu diria que os versos em si trazem uma abordagem muito clara, não é? Diante desta lição que somos aqui trazidos. Falar de filhos é algo muito importante, que os pais, de alguma forma, são o caminho da luz para os seus filhos, porque tudo parte do pai, é um pai que educa o seu filho. Então, nós quando reparamos para esse contexto aqui e vemos um grande conselho realmente, como dizia o irmão, um conselho que vem aos filhos, porque hoje em dia, e estamos a falar de filhos ainda menores, assim como jovens, e realmente a grande causa está mais nos jovens, e onde os jovens não conseguem, né, e darem aquilo que é o seu ser diante dos pais, ou por outra, eles não conseguem ouvir, darem ouvido ao pai, e isso torna muito difícil e tornam a sua vida em comum muito difícil em uma fase dessa em que eles se encontram. Falo de fase juvenil. Então, é necessário com que os filhos, né, estejam atentos, e Paulo nos traz uma abordagem dos filhos que devem estar atentos em conselhos e que poderão ser, de alguma forma, uma forma de lhes induzir para um bom caminho. Porque tudo
tem a ver com aquilo que nós fizemos e aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos. E isso tudo reflete uma vida que nós vivemos a cada dia. Então, precisamos, os filhos precisam darem mais ouvidos, trazerem mais atenção aos seus pais, uma vez que os pais estão zelando pelos seus filhos. Nesse caso, precisam os filhos também levarem isso em consideração aos seus pais, poderem eles darem o entender daquilo que os pais trazem como conselho nos seus filhos. Okay. Muito obrigado. E o amor dos pais para com os filhos, não é? É de lhes prevenir de certas maldades. Com certeza. Então, nós estamos a viver numa sociedade muito agitada, não é? Onde os filhos, adolescentes, tantos juvenis, não é? Querem desobedecer os seus pais, saindo de casa para discotecas, ou nas bebedices, ou nas drogas, e por desobediência, eles acabam caindo numa ruína. E a sua vida acaba não tendo sucesso por esta desobediência. Por isso que nós devemos obedecer os nossos pais no Senhor. E todo conselho que os pais derem deve ser obedecido no Senhor. Então, se o conselho é contra a vontade de Deus, aí sim não podemos abrir a mão. Então, você que é filho, és aconselhado de poder obedecer seus pais, porque irás viver mais. Assim a palavra de Deus diz. Se nós desobedecermos, iremos morrer cedo, né? É a razão de alguns morrer ainda cedo pela desobediência aos pais. E avançamos para os pais, não é? Para os pais. Conforme o texto diz, no verso 4, se estiver com a Bíblia aí aberta, vamos ler verso 4. Assim diz o verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui o conselho é sobre os pais, de modo a não irritarem seus filhos, não é? E devem criá-los segundo a instrução do conselho do Senhor. Então, como é que os pais não podem irritar os seus filhos? De que forma eles não podem irritar seus filhos? Muito bem. Nós olhando para essa parte e nós percebemos anteriormente, falávamos dos filhos, né, que desobedecem aos seus pais. Então, é nessa fase de desobediência que os pais acabam tendo um pensamento meio agressivo, não é? Onde eles já, além de mostrarem o carinho, o amor, se aproximarem mais dos filhos de uma forma mais calma. Então, eles acabam levando a uma tonalidade não agradável para os filhos, não é? Então, os filhos, naquele exato momento, eles acabam também ficando irritados quando nós, os pais, somos agressivos com os filhos. Por quê? E não digo que é bom, né, um filho desobedecer ao pai, mas sim, nós como pais zelamos pelos nossos filhos. Nesse caso, olhamos primeiro para a capacidade ou outra e olhamos para a fase em que os filhos se encontram naquele exato momento. E nós sabemos que a fase de adolescência, sem querer defender essa fase, é uma fase muito difícil, que nós como pais precisamos saber lidar com elas e mostrarmos. É naquela fase onde precisamos mais de um carinho, amor, mais atenção aos nossos filhos, para que não possamos lhes irritar naquele momento em que nós gritamos com eles, naquele momento em que nós até perdemos a cabeça, apontamos o dedo, até mesmo darmos uma tocada de palmada nos filhos, tentamos fazer isso. Então,
temos de evitar essas coisas. De que forma? Um bom diálogo que mostra o respeito, não é, ao seu filho, para que o filho também possa respeitar e ouvir o pai. Onde nós gritamos com os filhos acabam perdendo aquele respeito, eles se irritam, saem. Então, nós percebemos que ali os filhos nos desrespeitaram. Mas por quê? Porque nós, os pais, também não mostramos aquilo que é o amor que o filho tanto precisa naquele exato momento. Ainda que seja difícil lidar com aquilo que o filho tem aprontado, mas sendo zelosos ou sendo o caminho, a luz que nós estendemos diante dos nossos filhos, precisamos mantermos a calma, não é? Para podermos saber lidar com aquilo que é, com aquilo que é instrução boa diante dos nossos filhos, e que isso poderá nos trazer a um senso conjugal de uma família unida em Cristo. Obrigada. Amém. Muito obrigado. Você que é pai, você que é mãe, o conselho bíblico é de que instrua seu filho, sua filha, nos conselhos do Senhor, e não irrite o seu filho. És exortado a poder perceber seus filhos, não é? Muitas das vezes, os filhos têm algo por fazer, querem que os seus pais entendam o seu lado, mas não é isso que tem acontecido. Então, será que você que é pai, você que é mãe, você percebe o seu filho, você conhece melhor seu filho? Então, muitas das vezes nós devemos ser percebidos pelos nossos pais, não é? Então, e nós avançamos para a vida doméstica que a lição aqui traz, não é? Os trabalhadores de casa, os empregados. Hoje em dia, nós não temos chamado de empregado como tal na nossa cultura, mas sim da nossa secretária, né? Então, nós vamos ler o conselho para eles, para esses trabalhadores, verso 5 até 8. Assim diz o verso 5 até 8. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, com a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas com escravos de Cristo, fazem de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, nós aqui percebemos que os escravos, nesse caso, trazendo a contextualização, está-se a falar de secretários, trabalhadores, não é? Devem obedecer seus patrões no temor do Senhor. Então, existem hoje em dia patrões que são chatos, tanto para patroas que são chatos com os seus trabalhadores, não é? E existe também empregados ou secretários, não é? Que não respeitam os seus senhores, os seus patrões. Então, como é que nós podemos aconselhar a esse tipo de comportamento perante a luz que nós aqui tivemos? Perante essa luz das lições que nós aqui temos, as lições trazem-nos um aprendizado. É uma forma de podermos aprender a lidarmos com os nossos empregados. Estamos a falar aqui de empregados. Então, quando é esse caso, nós encontramos de alguma forma empregados meio desobedientes, não é? Porque estou a trabalhar em casa do irmão Romeu,
eu tenho de fazer e desfazer, porque ele é meu irmão, não fará nada, não dirá nada. Então, é nesse contexto que nós acabamos aprendendo que temos que fazer tudo com amor e tudo dentro do coração, com o amor que sai do coração. Não olhe para o que o irmão Romeu é, aquilo que ele faz. E ali não estamos a falar de troca, aliás, não estamos a falar de trazermos um favor contrário daquilo que precisamos na nossa vida. E a vida, o trabalho é algo que é honrado perante a todos nós, é algo que devemos, não é? E exercer com amor. E quando nós exercemos esse trabalho, nós percebemos que, de alguma forma, saberemos lidar, não é? Com aquilo que é o bem-estar do nosso patrão, com aquilo que são as obediências, não é? Do nosso patrão, do meu patrão. Por quê? Porque eu sei que eu estou aqui, ele é quem me dá o pão de cada dia. Preciso respeitá-lo acima de tudo. Preciso olhar mais para aquilo que é a consideração, sem que o desrespeite e que sem que também possa tirar a honra que eu tenho com o meu Deus, antes que faça algo para agradar o meu Deus e também fazer para agradar o meu patrão. Então, é mais ou menos essa conexão. Muito bem. Somos exortados aos trabalhadores a fazer um belíssimo trabalho com honestidade, com sinceridade, não é? De modo que o seu patrão possa ficar satisfeito, não é? Por ter te contratado, por ter te recebido no seu setor de trabalho. E, ao mesmo tempo, devemos ter o temor. Exato. Devemos ter o temor no Senhor, não é? E tanto para os patrões, não é? Devem também servir aos seus empregados no temor de Cristo. Conforme o verso 9, podemos ler, verso 9. O verso 9 diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês. O Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Entre as pessoas. Nós temos vivido ameaças no nosso setor de trabalho. Um patrão ameaça seu secretário ou sua secretária, não é? A trabalhar duro e acaba um mês, não recebe, é maltratado, mas a advertência e a exortação para esses é que devem trabalhar com eles no temor do Senhor, devem respeitar seus trabalhadores, devem lhe dar o que eles merecem. Então, somos também exortados que, fazendo isso, estaremos representando Jesus. Pois é. Nós representamos a Jesus e no perfil do nosso ser diário, não é? E suponhamos, eu gosto de dar certos exemplos que são realmente as que acontecem na nossa vida diária. Irmão Romeu, trabalhamos, vou mais focalizar isso na parte de trabalho doméstico, ser empregada de alguém, trabalhar na casa com limpeza, não é? Então ali nós percebemos que de alguma forma há maltrato. É por isso que eu disse, quando falávamos de escravos, por vezes é por falta da obediência
nós e os trabalhadores diante dos nossos patrões. E eles acabam levando algumas atitudes e que nos levam a nos machucar lá no fundo, porque ali já eles partem para cima de nós, eles nos desrespeitam, não é? Então, isso é uma forma de sermos corrigidos. E da parte do empregado, não é? Assim como o patrão, porque às vezes também o patrão é muito exagerado na sua missão com a serva, não é? É meio duro o patrão, que acaba também tirando o bom senso da sua serva, não é? Onde já acabam, e às vezes tendo a mentalidade de querer envenenar o patrão, porque o patrão é chato, o patrão é grosseiro, tudo aquilo que eu faço não está certo. Tem uma boa forma de poder dialogar. Esta lição, eu acho que, e vendo bem, a lição nos traz algo muito importante na nossa vida, porque a educação parte de casa, onde você consegue lidar com o filho, esposa, marido, até o seu trabalhador, até o seu patrão, você saberá lidar muito bem com ela. Então, isso nos traz mais para podermos perceber até que ponto nós devemos nos dar com os nossos trabalhadores, com nós trabalhadores nos darmos também com os nossos patrões. Precisamos respeitar, precisamos dar o amor. Vemos algo estranho, algo contrário daquilo que desejamos com que fizesse o patrão. Eu desejava com que o patrão mostrasse o carinho. Dê você o carinho ao patrão. No momento em que você dá o carinho ao patrão, mostra o respeito ao seu patrão. Então, naquela fase, você estará a transformar a vida do patrão, porque verá uma diferença em ti daquilo que é o seu atuar, para perceber? Então, é onde já poderemos e termos uma convivência plena diante dos nossos setores de trabalho, com os nossos empregados, com os nossos patrões, assim como filhos e mais outras pessoas que poderão nos rodear. Pois Obrigada. é. E veja que os senhores que são patrões não devem tratar os seus empregados com parcialidade. Pois. O Senhor não nos trata com parcialidade. É isso. Já que tenho 2 ou 3 empregados na minha casa, eu devo tratar este da seguinte forma. Então, nós não podemos seguir este exemplo. Então, este é o apelo para você que é patrão, trabalhar bem com os seus servos, com os seus trabalhadores. E você que é trabalhador, ser honesto no seu trabalho, no seu serviço para com seus patrões. Só para acrescentar mais uma coisa dentro dessas lições que nós tivemos, e eu gostaria com que pudesse aqui, diante dos irmãos que estão noutra parte da tela, e podermos observar a parte dos nossos filhos. E somos enfatizados com que não deixemos os nossos filhos nos nossos cultos diários. Temos de participar sempre com os nossos filhos, não é? A cada momento em que nós buscamos o culto, buscamos o louvor a Deus, nós temos que estar lá com os nossos filhos. Isso poderá, de alguma forma, ajudar os nossos filhos a poderem se conectar e saberem buscar mais a Deus e, sendo assim, terem a melhor instrução na vida diária perante a Deus, porque o objetivo aqui é levarmos os nossos filhos até a glória de Deus, não é mesmo? Pois. Então, precisamos sempre estarmos atentos, não incluindo os nossos filhos em tudo, e não só também dizer que, conforme o irmão vinha dizendo, né, dando o conselho dos patrões e assim como os trabalhadores, e todos nós somos iguais, conforme nós sabemos, Cristo veio aqui na terra, não é? Foi para nos servir, não é porque não tinha nenhuma capacidade de
nós Lhe o servimos. servirmos. Pois. Mas ele veio para nos servir. E vejamos só, é um exemplo que ele deu a nós. Por quê? Porque ele sabia de alguma forma que nós entraríamos, teríamos essa fase. Algumas pessoas serão trabalhadores, algumas pessoas serão patrões, nesse caso. Então, ele esteve nessa fase para poder servir de instrução. E nós aqui, Paulo nos traz essa instrução para podermos lidar com os nossos amigos, com os nossos trabalhadores, com os nossos empregados e dentro da sociedade em si, porque isso não vem só para eles, vem para a sociedade inteira. Então, é algo que vem mesmo para nos fortificar, para nos construir ainda mais e termos um melhor diálogo e mostrarmos o amor. Grande coisa é o amor que Cristo trouxe-nos. E esse amor quer que nós possamos apresentar aos mais. Então, que possamos aproveitar a cada momento com os nossos empregados, com os nossos trabalhadores diários, darmos esse amor que eles tanto precisam, o mesmo amor que Cristo nos deu. Fazendo isso, estaremos representando Cristo, tanto no nosso lar, tanto no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós formos. Então, esta é a exortação que esta lição nos traz. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado durante esta conversa, não é? Esperamos que nos assista mais vezes e compartilhe o vídeo, e fazendo isso estará a abençoar muitas pessoas e nos acompanhe mais vezes. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.